Malha Frenas, né? Muito bom. Olá, no programa em discussão de hoje recebo as doutoras em Ciências da Comunicação, Ellen Suzuki e Rosana Mauro, também Larissa Leda Rocha, pós-doutoranda em Comunicação pela ECA USP. Doutoras, muito obrigada pela participação e pela presença de vocês. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Muito obrigada. Vamos começar então da esquerda aqui para a direita. Doutora Ellen, gostaria que, na verdade, eu vou querer ouvir a opinião das três, né, por se tratar de um assunto em comum entre vocês, mas gostaria que a senhora começasse falando para a gente por que a telenovela brasileira é tão única, né? Ela é tão tantos outros países já tentaram copiar e fazer, mas não chegam, parece que é uma receitinha que tem um ingrediente secreto, né? Qual é esse ingrediente, doutora? Olha, eu acho que a telenovela é uma coisa muito importante, né? Porque ela leva muito da cultura brasileira, da realidade. Eu acho que foi um laboratório ali que foi cada vez mais se aperfeiçoando. Então, a partir do momento que tem um padrão de qualidade que foi instituído, você tem realmente alguma coisa que é feita com uma qualidade tal que você pode fazer um paralelo com a realidade, comparar, discutir, e aí ela começa a transformar mesmo a sociedade, as pessoas, o pensamento, as pautas de discussão. Então, por isso que eu acho que ela começa a ser única, porque ela começa a ser importante para as pessoas no dia a dia. Perfeito. Rosana, qual é o seu ponto de vista? Eu acho que se a gente for comparar com outras novelas, né, até da América Latina, a gente tem um processo na nossa novela que faz com que ela se aproxime mais da realidade, vamos dizer assim. A nossa novela, ela se comunica mais com o cotidiano, né? Então, alguns autores até brincam, né, falando que a nossa telenovela é menos lacrimogênica, né, é menos dramática, vamos dizer assim, que as outras dos nossos vizinhos aqui, né? Então, eu acho que ela também tem esse componente de conversar com o cotidiano, né? Trazer mais naturalidade, falas mais naturais, a fala oral, né? Ter essa comunicação com o dia a dia das pessoas. Eu acho que essa é o diferencial, né? Um dos diferenciais também, né? Como a Ellen também já trouxe, né? Eu acho que ela se destaca por isso também. Larissa, na sua visão, o que torna a novela brasileira menos lacrimogênica, né? Ou mais, assim, próxima, de fato, do nosso dia a dia, né? Quais componentes, de fato, assim... Porque quando a gente assiste enquanto telespectador, nem sempre a gente consegue identificar, né? Por que a gente se vê tanto naquela trama, né? Por que é capaz de segurar tanta nossa emoção e virar bate-papo no trabalho, em casa, no almoço de família, né? Eu queria saber sua opinião. Então, a telenovela ela tem um histórico de desenvolvimento no Brasil que tem alguns marcos fundamentais, né? Um desses marcos é o final dos anos 60, início dos 70, que é justamente quando a telenovela vai abandonando essa novela do chorar, que é essa novela de matriz melodramática muito intensa. E aí é o que eu entendo que seja esse ingrediente especial que as outras duas pesquisadoras já te adiantaram, mas eu acho que é essa entrada desse realismo na narrativa. Então você vai meio que misturar esses elementos desse drama, dessa história feita para chorar, dessa história de sentimentos muito intensos, né, que está lá nessa matriz melodramática, e vai hibridizar com esse realismo. Então é uma narrativa que, junto com os amores, as histórias dos amores, as histórias das paternidades desconhecidas, junto com esses dramas muito humanos, no Brasil ela vai estar associada com histórias que fazem reflexões sobre questões políticas, questões econômicas, questões de interesse da sociedade. Então você vai ter tratamento de um tema de interesse, por exemplo, doação de medula óssea. O tratamento desse tema vai estar colado com o desenvolvimento emocional daqueles personagens. E isso vai mimetizando a vida vivida, né? Então, aquilo que você vê na tela e aquilo que você vive estão, de certo modo, tão conectados. Então, é por isso que a gente costuma dizer que a telenovela é como um espelho e uma janela. Você se vê lá, as pessoas se veem na novela, e a novela vê o Brasil e o Brasil se vê na novela, né? Então, cria aí esse laço identitário e poucas coisas fazem você criar mais conexão com uma história do que os laços de identificação. Então, você acaba vendo lá muito daquela vida vivida
em âmbito micro, no âmbito pessoal, das fidelidades primordiais ali, das relações de parentesco, das relações amorosas, né? Mas também você vê o macro na narrativa da telenovela brasileira, que é essa questão de temas de ampla ação, né? Questões de políticas públicas, violência contra a mulher, alcoolismo, enfim, os temas aí são múltiplos tratados já na telenovela. Perfeito. Agora, Ellen, você fez uma pesquisa, né, muito interessante, justamente comparando como outros países, né, enxergam essa novela brasileira, especificamente países asiáticos. No Japão. O Japão. O que você conseguiu detectar, assim, nessa diferença? Tudo bem que a gente, ainda mais o Japão, que é um país que tem uma cultura e hábitos e tudo, né? Uma tradição extremamente diferenciada da brasileira, né? A gente pode dizer que é praticamente, embora nós tenhamos muitos asiáticos aqui no nosso país, né? Que vieram e constituíram famílias e tudo mais, mas ainda assim, né? Ainda mantém essa cultura japonesa ou chinesa, enfim, muito forte, né? Eu queria que você falasse pra gente o que você conseguiu detectar aí nessa sua pesquisa. Então, na verdade, são duas pesquisas, né? Na época do mestrado em 2014 e no doutorado em 2017, que foi, na verdade, em 2017 a gente começou a fazer pesquisa lá, eu fui para lá fazer pesquisa de campo, terminei agora em 2019, que foi um aprofundamento, o doutorado. E desde o mestrado, me intrigava muito, né? Porque a gente tem a maior colônia japonesa fora do Japão aqui no Brasil. E ao mesmo tempo, se você for pesquisar e olhar, né, naquela época, agora talvez esteja um pouco diferente, mas o lugar que as pessoas vão, né, quando eles vão para fora do país, o terceiro lugar que eles escolhem é o Japão. Então, assim, é um pouco sintomático pensar que é uma cultura tão diferente, você tem hábitos de cultura, alimentos diferentes, o jeito de falar, vestir, o modo é totalmente, às vezes, codificado de uma forma diferente e tem tantas pessoas que estão indo para lá. A gente tem um histórico também político-econômico do Brasil, né, de um boom ali, lá no Japão, que estavam precisando de mão de obra, e aqui tinha um problema de crise econômica, então isso tudo também vai afetando. Hoje a gente está vendo essas grandes imigrações que estão acontecendo. Mas, enfim, lá no Japão, esses brasileiros começaram desde a década de 1980, por aí, final de 1980, começo de 1990, e explodiram lá. E a gente tem, assim, uma população muito grande de brasileiros lá, que foram, num primeiro momento, para conseguir uma melhor qualidade de vida e voltar, e acabaram ficando imigrantes lá. É claro que, no primeiro momento, na época que eu fui, na verdade, eu também fui nessa época, né, 1990, você não tinha televisão brasileira lá, então você assistia de uma outra forma, não tinha uma afiliada, né? Depois você teve essa afiliada lá e as pessoas conseguiam assistir a telenovela quase ao mesmo tempo que no Brasil. A gente tem 12 horas adiantado em relação ao Brasil, né, o horário de lá. Então, quando passava a telenovela aqui de noite, lá era de manhã, depois de umas 3, 4 horas estava passando o mesmo capítulo de manhã lá. Então, você tinha também uma coisa também, porque as pessoas estavam lá para trabalhar. Então, você trabalha-se muito, às vezes você trabalha de noite, de manhã, em horários diferentes. Tem um sistema de trabalho diferente que o Brasil. E aí a novela passava de manhã, para quem trabalhava, né, de noite, voltava para casa de manhã, assistia a telenovela e ia dormir. E à noite, para quem trabalhava o dia inteiro, assistia de noite, essa novela era reprisada, então 2 vezes ao dia. Então era muito interessante. E se a gente tem no Brasil, né, a gente assiste telenovela por diversão, entretenimento, para conhecer as pautas, para saber do que está se falando, para conversar com o vizinho, enfim, tem toda essa coisa já que é bem estudada aqui dentro do país, no Brasil. No Japão, as pessoas que estão fora do seu país, fora da sua matriz cultural, como a gente costuma dizer, né, elas estão lá e elas se lembram do que elas eram no Brasil. Então, no mestrado, eu consegui identificar e eu fui verificar qual que era o sentido de identidade, de brasilidade, a produção de sentido a partir do momento que essa pessoa assiste a telenovela brasileira, falada em português, brasileira, né, a programação que se assiste aqui, o que ela sente, o que ela produz a partir daquilo, né? E aí ela lembra dela mesma. Então, fora todas as coisas que tem de entretenimento, de vontade de saber o que está se passando no país, a realidade do Brasil, essas comparações, falar com o vizinho, conversar, você tem uma vontade de lembrar de si mesma. No doutorado, eu fui verificar se a novela faz a mediação e como é essa mediação entre os brasileiros que estão morando lá, os imigrantes, e agora, depois de tanto tempo, já tem os filhos dos imigrantes da segunda geração, que são brasileiros, né, porque nasceram lá, mas acontece que ainda são cidadãos brasileiros. E como é que é essa coisa da telenovela brasileira, sendo que eles estão na sociedade japonesa, muitos falam só o japonês, não compreendem muito bem o português, ou então estão na escola brasileira, compreendem o português, não compreendem bem o japonês. E como é que é essa mediação?
E aí foi muito surpreendente entender que os filhos, às vezes, eles continuam, na verdade, assistindo, porque se é um hábito para o pai, porque ele trouxe um hábito do Brasil, para os filhos não é um hábito. Mas torna-se um hábito a partir do momento que o pai também assiste, ele assiste quando é criança, e aí ele começa a ir em uma direção diferente, que ele entra na escola, tem uma vida social diferente, mas ele às vezes continua ou resgata esse assistir a telenovela para ficar um pouco mais em contato com os pais, com a cultura brasileira, com o que está acontecendo no Brasil, para entender a sua própria identidade. Então foi muito bonito esse trabalho, é uma coisa que me toca muito. Muito interessante. Rosana, fala um pouquinho para a gente justamente dessa questão do hábito, né, que foi pontuado pela Ellen. O hábito de assistir novela, né, como no Japão, por exemplo, como a Ellen pontuou, que foi uma questão muito mais de resgate, né, um resgate até... um resgate familiar, um resgate numa série de sentidos. Se lembra de si mesmo no Brasil, se lembra das pessoas que ficaram aqui e daquele ambiente, né? Você olha, então, vale a pena de ver de novo, que também passa lá, só que diferente, as novelas são diferentes que passam lá. Eu me lembro quando era criança, assistia com a minha avó. Aí você vai recuperando algumas coisas que já tem aquela coisa da distância do país, você está geograficamente fora. Então, a novela funciona dessa forma. E também como atualizar a linguagem, né? Porque o jeito que você fala, você passa 10 anos fora do Brasil, as gírias são diferentes, o modo de falar, né? A gente começa e na novela você consegue atualizar isso, claro. O linguajar. Então tudo isso está ali carregado dentro da telenovela. Perfeito. Agora, Rosana, essa questão de hábitos, você pode pontuar pra gente? Eu acredito, arrisco dizer que o brasileiro é o que tem mais hábito, né, de assistir a novela. Quando é o último capítulo, né, tudo para, você vai numa pizzaria, você vai num restaurante, mesmo que o dono não goste, tá lá sintonizado, porque a maior parte dos clientes, né, querem acompanhar, então assim, fica meio que aquela comoção, né? Isso é realmente um dos diferenciais do Brasil? Eu vejo isso, eu acho que até teve um tempo que já foi mais forte, né, essa relação com a novela. Eu acho que os brasileiros, a gente, né, acaba criando uma relação afetiva, né, com aquilo que está sendo passado. E acho que justamente por ela, a novela tem uma duração, é um tipo de narrativa que dura muito tempo e acaba acompanhando as fases da nossa vida, né? O nosso dia a dia de determinada forma. Então a gente tem aquelas novelas que acompanham a temporalidade, a nossa temporalidade. Então, quando é Natal aqui fora, lá na trama também. Então a gente tem muito essa similaridade, né, entre essas temporalidades. Eu acho que essa duração da novela, né, esse tipo de ficção seriada, nessa maneira como a novela é feita para conversar com o nosso cotidiano, acho que ela propicia mais essa nossa identificação, né, sentimental com aquilo que tá sendo passado, né? Isso passa muito pela questão da identidade, né, como a doutora Ellen comentou. Então, na pesquisa da doutora Ellen, ela fala mais sobre essa identidade, né, como as pessoas se veem através dessa trama, né, pensando muito em pessoas que não estão mais aqui no país. Mas eu percebo muito também que a gente consegue assistir produções antigas, mesmo aqui dentro do país, também lembrar de coisas da nossa vida ou relações. Às vezes eu percebo essa relação com família, com minha mãe, por exemplo, a gente assistindo produções antigas e ela contando um pouco da vida dela quando ela assiste a telenovela, né? Eu também percebo uma questão, aí a gente pensa na gente, né, assistindo a nossa identidade, mas também como a gente percebe, a gente aprende pelas produções, né, narrativas. A telenovela é muito forte no país culturalmente, né? Como a gente acaba aprendendo determinados assuntos, né, sobre a realidade brasileira e como a gente se relaciona com essa narrativa para tomar conhecimento de outras realidades, né? Então, não só a nossa identidade também é uma questão forte, a gente se conectar com a gente mesmo, com a identidade da nossa família, se relacionar com a nossa família, mas também como a gente toma conhecimento de outras realidades, do outro, né? Aí na minha pesquisa eu tratei um pouquinho dessa construção de classe social e feminina, né? Como a gente acaba conhecendo o Brasil pela telenovela, né? Conhecendo realidades que sem assistir aquela produção eu não teria conhecimento, né? Então, como eu vejo o outro brasileiro, o país, através daquela trama, né? Também é uma outra relação que eu acho que a telenovela propicia, né? Então, Larissa,
Isso que a Rosana pontuou é muito importante justamente porque a telenovela ela também tem esse caráter das pessoas, na verdade, assim, de propiciar que as pessoas revejam alguns conceitos, né, que estão em xeque ou em pauta no nosso cotidiano, né, na pauta brasileira, muitas vezes no cenário político, enfim, né, como a questão da homofobia, do machismo, de repente um abuso sexual, uma violência doméstica. Né? Então, quer dizer, ela também, ainda que muitas vezes, principalmente hoje em dia, essa telenovela, em muitos casos, seja muito criticada, né? Ela ainda presta, sim, esse caráter informativo, né? E de discussão. Então, eu gosto de pensar que a telenovela ela é ambivalente, né? Em que sentido? No mesmo tempo que ela reforça uma série de modos de funcionamento da sociedade, que são modos que precisam ser repensados, como, por exemplo, a homofobia, como você relatou, né? A homofobia, o machismo, o preconceito o racismo, ao mesmo tempo que, sob certo aspecto, isso aparece lá também uma contracorrente, né? Que são esses movimentos de repensar certas estruturas e certas relações sociais e colocar aquilo para debate, né? Então, ao mesmo tempo que a novela ela é machista sobre muitos aspectos, ela também floresce a pauta feminista em outros. Ao mesmo tempo que ela é homofóbica, ela também fala sobre temas, sobre os direitos iguais entre os gêneros, por exemplo, ou mostra casais homoafetivos, entende? Então, de modo geral, o que a gente pode dizer? Que a telenovela ela tem um discurso liberalizante e progressista, de modo geral. Né? Então é isso que você falou, aparecem críticas, muitas vezes aparecem críticas de setores que não se sentem legitimamente representados na novela, né? Isso é muito comum. Mas eu acho que uma coisa importante que a gente pode pensar é que como ela é essa narrativa que fala do Brasil e que fala do Brasil para o brasileiro e que ajuda o brasileiro a entender o Brasil como nação, por essa característica, a novela consegue colocar em debate público temas que são muito sensíveis e que muitas vezes não aparecem no discurso das narrativas ditas importantes, como, por exemplo, a narrativa do telejornalismo, ou do jornalismo de modo geral. Então, eu lembro de um caso específico do assassinato do garotinho João Hélio, que houve no Rio, e aí estava passando uma novela do Manuel Carlos que tinha um núcleo que era um hospital de freiras. E aí teve o Jornal Nacional, que foi muito criticado, porque o Jornal Nacional fez uma cobertura protocolar, né? Pouco emotiva. O brasileiro ele é muito emotivo, né? O latino, de modo geral, é muito dado às emoções, não é à toa o florescimento da telenovela e da matriz melodramática aqui. E aí houve aquela crítica e no dia seguinte apareceu na novela. É muito importante que a gente entenda que para um capítulo ir para o ar de um dia para o outro, é preciso você mobilizar uma produção, uma quantidade enorme de profissionais para que aquilo fique de um dia para o outro na novela, né? No dia seguinte eu tinha os personagens comentando, nossa, como a morte do garotinho João Hélio foi violenta, como aquilo impacta a gente como sociedade, o que aquilo diz da gente como nação, né? O que a gente pode fazer como sociedade para prevenir esse tipo de violência, de crime e tal. Quer dizer, aparece pela novela um sentimento em relação a um fato que pode promover mudanças efetivas na sociedade. Então, é uma série de exemplos práticos. O Estatuto do Idoso foi resultado de merchandising social em telenovela. O Estatuto do Idoso já transitava ali no Congresso há alguns anos e aí teve um personagem na novela Mulheres Apaixonadas, ela batia nos avós. Então, isso causou uma comoção e os atores foram para o Congresso fazer uma fala nas comissões especiais e aí o Estatuto do Idoso foi aprovado. E vários outros exemplos. Aumento, por exemplo, de doador de medula óssea quando a Camila, na novela, teve leucemia. O aumento da quantidade de registro de doadores foi de 400%. Né? Então, a aprovação da Lei Maria da Penha foi resultado também de um personagem que apanhava do marido na novela. Então, a gente não pode deixar a novela cair num lugar de um divertimento desimportante. Ele é, sim, um divertimento, né? Mas ela tem uma função social
fundamental, que é colocar esses assuntos em debate e como ela é pingada nessa rotina, nesse fazer, nesse dia a dia, nessa minúcia do cotidiano, ela tem um efeito importantíssimo de botar aquilo para debate público. Quer dizer, são né? doses quase que homeopáticas, né, que as pessoas vão recebendo sobre determinado tema. E por meses, né? Às vezes o personagem passa por aquele problema durante 8 meses. Então, durante 8 meses, a gente vai ter a chance de olhar aquilo, de pensar sobre aquilo e sob o aspecto, digamos, quase doce que o entretenimento pode trazer, né? Aquele assunto, ele te incomoda, ele te bota para pensar, mas ele não te violenta, porque ele vem pela lógica, inclusive de uma flutuação de emoções que a novela te propõe. A novela, no mesmo capítulo, te bota para chorar, te bota para amar, te bota para rir. Então, até isso é muito eficiente na construção da narrativa, né? Perfeito, doutora, muito obrigada. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com mais debate sobre telenovela brasileira. Você não pode sair daí, já a gente volta, é rapidinho. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Em Discussão e hoje a pauta é telenovela brasileira. E para falar sobre esse assunto, recebo 3 doutoras em Ciências da Comunicação, que é Ellen Suzuki, professora de pós-graduação e doutora em Ciências da Comunicação. Recebo também Rosana Mauro, ela que também é doutora em Ciências da Comunicação, e Larissa Leda Rocha, que é pós-doutoranda em Comunicação pela ECA USP. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Rosana, como a gente estava conversando agora rapidinho nos intervalos, você estava comentando justamente com a gente o quanto a telenovela ela serve como um termômetro, né, da aceitabilidade da população brasileira sobre determinados assuntos, né, e como ela tem que ter, como a doutora Larissa apontou no primeiro bloco, essa rapidez, né, o autor, né, e também os atores têm que ter essa rapidez, esse dinamismo de conseguir, de repente, se não está sendo muito aceito, né, o determinado roteiro, tem que mudar, né, e de repente, do dia para a noite, fazer uma reviravolta. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá ótimo. Pegando o gancho aqui da doutora Larissa, né, o que ela já estava falando sobre essas pautas importantes que a telenovela traz, né, de discussões importantes que tem que ser feitas tem que ser feitas na nossa sociedade, mas ao mesmo tempo, apesar dela ter também essa ideia, proposta de trazer temas mais progressistas, vamos dizer assim, ela também é um reflexo um pouco do senso comum, né, do pensamento comum, né, da maioria dos brasileiros. Então, também ela depende, como é um produto de entretenimento, né, apesar de toda essa importância, né, que a gente realça, ela depende da audiência e da aceitação das pessoas, né? Então, quando a gente vê, como ela é uma obra aberta, né, existe muito essa relação da audiência com os produtos. E é quando uma coisa não vai com a produção, né? Quando alguma coisa não é muito bem aceita, aí tem que ter aquele jogo de cintura para mudar. Então, o que eu estava até comentando, que a gente estava conversando, é essa relação de temas que, de repente, precisam ser trabalhados socialmente, como as relações homoafetivas. A gente percebe, às vezes, que algumas novelas têm uma aceitação maior e outras nem tanto, né? Dependendo, e eu acho que depende um pouco de como que essa temática ela é trabalhada na narrativa, porque é um pouco o que a doutora Larissa estava dizendo sobre criar esse vínculo, né? Esse sentimento, fazer com que a gente se identifique, né? Então, a gente percebe, às vezes, algumas reações, né, mais retrógradas em relação a alguns personagens. Eu acho que é muito também falta desse trabalho, às vezes, da narrativa, né? A gente tem o caso de uma telenovela em que tinha 2 senhoras, né, que tinham um relacionamento homoafetivo, e elas se demonstraram logo no primeiro capítulo, aconteceu um beijo entre elas e a reação não foi tão boa, né? E ao mesmo tempo a gente teve outras produções em que esse tema ele foi sendo trabalhado aos pouquinhos. Então o telespectador teve a chance de ir criando mais vínculo. Então, mesmo aquelas pessoas que talvez não
tivessem uma aceitação já sobre o assunto, que no caso era de um rapaz trans, né, que eles estavam trazendo esse personagem, começaram a se envolver porque teve esse tempo da narrativa, né, de criar essa identidade. E do telespectador também se envolver, né, com esses personagens e de repente você aceita, né, a temática. Tem um elemento aí que a gente precisa lembrar, que são os modificadores da ficção. Tem um ponto fundamental e quase único da telenovela, que é uma narrativa, é uma obra que está sendo feita enquanto ela é consumida, ela é uma obra aberta. Então, tudo pode acontecer. Até mudança de protagonismo. Tem novela que começa colocando o protagonismo num determinado personagem ou num grupo de personagens e lentamente outro personagem ganha a cena, né? Isso é muito comum. Então, o que significa dizer que essa obra é aberta e que acontecem esses modificadores da ficção? Elas podem acontecer sobre os mais variados aspectos, desde esse que a professora está comentando, ou seja, o público reage e o público dá um feedback para aquela emissora e há uma mudança nos rumos da história. Isso é muito comum de acontecer. Agora, também acontece os modificadores da ficção, como atores que adoecem durante a narrativa, determinações da justiça, a justiça não quer mais determinado personagem, ou determinada ação, ou determinado tema na novela. Isso acontece. Então, por exemplo, eu lembro de um caso que tinha uma personagem que ela era dançarina de striptease, se não estou enganada, e aí o Ministério Público disse, olha, eu não quero mais esse tema na novela, e ela trabalhava num bar, e tipo, de um dia para o outro, precisou que aquele bar sumisse do núcleo, dos núcleos narrativos. Isso é um problema gigante para a novela, porque ela precisa reorganizar toda a trama, tirando da narrativa um núcleo de personagens ou um núcleo onde aquela trama se desenvolve. Então eu tenho um modificador, e outro modificador da ficção comum é o próprio personagem, são os próprios atores ou os próprios os próprios escritores que querem, enfim, mudar os rumos da sinopse que foi prevista, né? Nada numa sinopse de novela significa que aquela novela vai ser a mesma até o final, principalmente porque a novela não é só da produção, ela também é da gente que assiste a novela. E essa simultaneidade, né, que a professora doutora Rosana falou, de estar sendo feito, né, então aquela é Natal também na novela, então isso faz com que crie ali um cotidiano, cria lá uma relação de identidade, então a pessoa está ali, está envolvida com o que está acontecendo, e você vê aos pouquinhos o desenvolvimento do personagem, é muito interessante porque você não vai sentindo, você vai progredindo e entendendo ao mesmo tempo, junto com o próprio protagonista. Isso é um papel que a telenovela faz e ilumina, né, vamos dizer assim, para as pessoas alguns temas. Agora, doutora Ellen, a telenovela também, ela mistura muito, né, o que tem de real e de ficção, ela mistura, né, ela consegue misturar muito bem esses dois, ao ponto de repente, a gente às vezes até se confundir e esquecer o que é uma coisa e o que é outra, né? Quais elementos a senhora pode pontuar que permitem isso? Então, sabe que é uma coisa bem interessante você dizer isso, porque como eu fiz a pesquisa pensando na recepção da telenovela fora do Brasil, essas pessoas já estão há muito tempo fora, né, da sua sociedade, da cultura brasileira, do que acontece no dia a dia. Então, quando você está há muito tempo, você assiste telenovela e às vezes você vê uma coisa contemporânea, atualíssima, que está tendo um debate aqui, mas que talvez não esteja ocorrendo lá, no caso, no Japão. Então, a pessoa perguntava para mim, mas Ellen, está acontecendo? É assim mesmo o Brasil? Eu sei que é telenovela, mas é assim mesmo, sabe? Então, é uma coisa assim, muito para a gente pensar um pouquinho nisso. E eu acho que a telenovela, às vezes, como também a professora Larissa falou, né, a doutoranda Larissa falou, ela se antecipa em algumas coisas e vai colocando uma pauta de discussão muito interessante, e por isso é muito importante para a sociedade, porque a gente vai também tendo a oportunidade de acompanhar, né? Porque a telenovela é um produto que atinge milhões de pessoas. As pessoas estão assistindo, estão ligadas naquilo. Então, não é só comentar, dar risada, mas faz com que, não é direcionar o pensamento, com que você possa entender alguma coisa que talvez não esteja no núcleo daquela pessoa, do cotidiano dela, mas é uma coisa que é contemporânea, está sendo discutida, talvez esteja um pouquinho longe da realidade dela, do todo dia dela, né? Do que acontece no entorno dela. Mas é uma coisa que é importante. Então, você vai vendo que aquilo vai se naturalizando um pouquinho, a pessoa vai entendendo. Então, isso é muito bacana. Quando você tem dentro da ficção, né, dentro do que acontece na ficção, não é uma realidade, é uma ficção, aquele protagonista, as pessoas que estão lá, todo o contexto, e aí você está envolvida. No momento que o telespectador está envolvido, ele esquece um pouquinho do que acontece ao redor dele e mistura a ficção com a realidade. Aí ele consegue compreender não o lado dele, ele sai um pouquinho do lado dele, da visão dele, e entra um pouquinho na visão do personagem, aí a coisa começa a se modificar, ele começa a aceitar
revelar talvez coisas que ele não tinha pensado antes, não teve oportunidade de refletir sobre aquilo. É um Talvez lugar seja comum isso. onde as pessoas conseguem finalmente se colocar no lugar do outro, Do né? outro. Tanto é comentado, né? Vamos se colocar no lugar do outro, vamos pensar, né? É um campo Sobre a comum de- perspectiva do outro. Por isso e que talvez a essas novela ações seja sociais são importantes, porque aí colocam em pauta coisas que são importantíssimas, que às vezes estão sendo discutidas assim em lugares importantes, instâncias jurídicas importantes, mas coloca assim para a pessoa entender como é que aquilo acontece no seu dia a dia, o que aquilo modifica para você. Porque às vezes está tão longe da realidade, mas como é que aquilo vai modificar a minha vida? Mas aí começa a acontecer dentro da narrativa da telenovela, a pessoa começa a compreender, então isso é muito importante. Essa questão da realidade com a ficcionalidade, tem uma história muito curiosa assim, da cultura da telenovela, personagens, os atores relatam isso, né? Personagens que ficam muito no foco de atenção do público, geralmente são confundidos na rua. Eu lembro de uma entrevista que a Beatriz Segal deu, quando ela interpretava Odete Roitman, que ela foi ser assaltada, e aí quando o assaltante chegou perto dela, ela usava o mesmo cabelo, um cabelo muito parecido com a personagem, mas a novela já tinha terminado. Vale tudo, e aí ele foi assaltar quando ela levantou o rosto pra ele, aí ele, a Odete, e saiu correndo. Então, tipo, eu tenho medo da Odete. Quer dizer, não era a atriz, era a personagem. Então, essa confusão que às vezes a gente toma como um tom curioso, engraçado, é um mecanismo fundamental para isso que a gente está debatendo aqui. A possibilidade do funcionamento da novela como esse mecanismo, como esse lugar de diálogo, esse lugar de entendimento, esse lugar de botar o diferente em discussão e tá tudo bem o diferente. É só o outro, né? Não é o inimigo. Então a novela tem esse papel que é um papel fundamental. Agora, para além disso, a novela também acaba interferindo em relações interpessoais, né? Em relações, por exemplo, principalmente entre pais e filhos, entre netos e avós, como você colocou, né? Sim. Doutora Rosana, você pode traçar essa ideia para a gente? É só trazendo um pouquinho aqui da discussão, eu gostaria só de falar esse caráter de mão dupla, né, da novela, porque ela traz alguma coisa que está na sociedade, mas ela também pode modificar um pouco, né, as relações. Acho que são duas coisas acontecendo, se influenciando, né. Eu acho que a novela, ela tem acho que justamente por a gente se ver, poder se identificar com os personagens e perceber assuntos que não necessariamente a gente vê no nosso dia a dia, conseguir se identificar com esses personagens, eu acho que a gente cria possibilidades de diálogo na nossa vida real, né, com pessoas da nossa família, amigos e dependendo daquele assunto que está sendo tratado, né? Acho que um pouco saindo também da questão mais de pesquisa, né? Mas acho que todo mundo já deve ter passado um pouco por essa situação de estar na sala assistindo alguma novela com a família e dali acaba surgindo uma discussão entre as pessoas sobre aquele assunto que está sendo tratado, pai e filha, mãe e filha, irmãos, e uma série, acho que, de coisas que a novela propicia, né? Acaba propiciando esse diálogo, né? Um dos núcleos principais de mediação do sentido da novela é a família. É o núcleo familiar, são essas relações primordiais fundamentais. E isso inclui as relações filiares, isso inclui as relações amorosas. Então, percebe, se a gente olhar para a telenovela como produto, a gente vai ver que são nessas primeiras relações que transitam os principais conflitos dos personagens, igualzinho na nossa vida, né? Então, aí, esse elemento de identificação que a gente estava falando no começo. Então, agora, há que se considerar também que isso tem a ver com a constituição da América Latina como nação, né? Somos um povo muito conectado com essas primeiras relações, as relações com os pais, mesmo em grandes cidades como São Paulo, por exemplo, são essas primeiras relações as relações fundamentais. E isso a novela mostra também. Então, essa intermediação da família no consumo da narrativa tem um aspecto aí que a gente pode lembrar sempre, que é o seguinte: a telenovela, mesmo quando ela não é vista, ela é conhecida, então ela é tão vista quanto ela é falada. E essa reatualização do sentido que se dá quando você assiste junto, quando você comenta na internet, quando você vai lá interagir em fóruns de fãs, né? Essa atualização do sentido, ela é fundamental. Mas o primeiro núcleo de intermediação, sem dúvida, é a família. Engraçado também como muitas de elementos das novelas acabam vindo, né, para o nosso dia a dia. Por exemplo, determinado jargão, né, que é o tal sendo usado na novela
corriqueiramente, você acaba ouvindo no seu trabalho, você acaba ouvindo em casa. Quer dizer, as pessoas também trazem muito dessa identidade do personagem para si, na vida real, até para brincar ou para... Você tem que pensar também que a telenovela, ela realmente retrata a realidade, porque não é só as relações interpessoais no sentido de família só, mas é o trabalho, porque tem uma pessoa que trabalha, tem alguém que é avó, tem alguém que faz um esporte, tem a profissão da pessoa, então tudo isso está refletido lá. Então a pessoa vai olhar também o lado sentimental, porque tem aquela coisa amorosa que está acontecendo ali, mas também as relações de trabalho, as relações sociais, as relações com o chefe, o que acontece, existe uma empresa naquela novela, então mostra-se qual que é o componente, o contexto que está acontecendo, então é muito importante que é como se fosse uma camada. E existem todas as camadas lá dentro, aí você pode se identificar, pode olhar, pode mediar e pode sentir como é que aquilo funciona para você. Então é uma forma de olhar uma coisa que talvez, por isso que se confunde tanto a realidade com a ficção. A gente pode dizer que a telenovela, ela é capaz de moldar uma sociedade? Eu não sei se poderíamos dizer dessa forma simples, assim, que ela moldaria uma sociedade, mas eu acho que ela levanta várias coisas que talvez ficariam escondidas, né? Você agora há pouco perguntou sobre geração. É claro que a gente já tem uma diferença de pensamento quando a gente pensa em gerações, né? Pai, filho, neto e avó, mas assim, que já é o comum, o normal, né? E quando você vê alguma coisa, vamos dizer que sim, a telenovela como um produto acabado, que está mostrando todas as entranhas das relações pessoais, familiares, as relações empresariais, as relações sociais, você está mostrando várias camadas de uma mesma coisa naquele momento social que está acontecendo. Então a pessoa também vai se colocar naquele momento e vai comparar. A minha cabeça naquela época eu pensava isso, mas eu preciso me atualizar. Então serve como uma espécie de atualização para as gerações também, tanto pais, filhos, avós, então você tem essas coisas, tanto quanto classes também, que é uma coisa que a Rosana trabalhou muito bem no trabalho dela, na pesquisa dela, que você vai vendo como é que isso está representado na telenovela. A gente teve uma novela que as pessoas falavam ao mesmo tempo, que é como acontece, né? Na realidade, ninguém espera o outro falar, porque não é um microfone, a realidade não é um microfone, todo mundo fala em cima. Então a telenovela conseguiu colocar isso de uma forma ordenada, que o telespectador entendesse, mas que ele conseguisse sutilmente compreender que aquela família é uma família bem normal, bem o que acontece na realidade. Então você vai vendo, essas coisas são importantes, porque você vai dando para o telespectador a possibilidade dele se conectar com a telenovela, que é o que a gente está falando aqui, que é muito importante, e aí esses outros assuntos que estão em pautas vão florescendo e vão fazendo com que a pessoa consiga refletir sobre aquilo. Então eu acho que talvez não é moldar a sociedade, mas ele propicia que se haja um campo de reflexão. Então isso é muito importante. E tem outra questão também, que é o protagonismo feminino, como a doutora Larissa colocou, né? Seja por meio das mocinhas ou por meio das vilãs, ela sempre acabou dando... E mesmo que a questão do machismo, por exemplo, seja trabalhada em determinada trama, em determinada novela, sempre existe, né? Esse protagonismo feminino acaba sendo muito forte, né? A maior parte das personagens são mulheres, né? O protagonismo feminino, ele cresce muito a partir dos anos 70, a partir dos anos 90 ele dá um crescimento absolutamente surpreendente. De 2000 para cá, basicamente, a gente não tem protagonistas masculinos liderando a trama. Não é que eles não estão lá, é que o protagonismo feminino é que faz a história caminhar. Só que é preciso que a gente entenda que esse contexto desse lugar onde essa protagonista feminina ganha poder, ganha campo de ação na narrativa, é a mesma sociedade que está recolocando o lugar da mulher a partir das disputas e dos debates a partir do feminismo, né? Então, que é essa luta política de tentativa de reorganização das relações de poder na sociedade. Então, eu vou ter vilãs no protagonismo da história, e eu vou ter as suas antagonistas, que não necessariamente são mocinhas hoje, elas podem ser também anti-heroínas, né? Por exemplo, a Carminha e a Nina, né? Era uma vilã e uma anti-heroína, que era a Nina. Então, é a disputa delas que leva a história adiante. Isso diz da constituição do público, mas isso diz também do lugar da mulher no social. E como é que essas mulheres são, como é que a imagem delas, como é que elas são dadas a ver nessas narrativas. E aí é que eu digo que essa mão pesada do patriarcado está lá, porque elas são mulheres donas de si, elas são mulheres que trabalham, elas são mulheres que... A Maria da Paz, na novela atual, né? Uma mulher que está lá, que ela trabalha, que ela é dona de um império, mas ela
quem aconselha ela é um homem, né? Então ela não entende nada sobre a questão econômica da empresa dela. Então, quer dizer, vai recolocando e reforçando certos estereótipos que são estereótipos que são organizados a partir do patriarcado. Entre outras coisas mais sutis ainda, essas protagonistas são sempre mulheres jovens, belas e magras. Isso é uma tríade que encarcera o feminino hoje, né? Doutora Rosana, a senhora estava acenando, eu estava gostaria... concordando com várias coisas e pensando também essa questão do machismo e essa representação feminina. A gente tem estudos também que trazem um pouquinho dessa... que se tem alguns avanços, né, existe também por causa da sociedade, então acho que essa coisa também de moldar é mão dupla, né, mas a gente percebe perfis, né, de mulheres que mesmo quando elas são empoderadas, né, vamos dizer assim, elas são muito familiares, elas cuidam muito bem da família, então determinados valores eles são mantidos. A maternidade. Né? A maternidade ela é muito valorizada, né, então o que é visto como um aspecto positivo dessa mulher, né? Ela é independente, ela tem a sua vida, mas a responsabilidade feminina com a família e afazeres domésticos, com filhos, muitas coisas ainda são mantidas, né? É uma negociação, né? Tem mudanças, mas algumas coisas são mantidas. Porque é um campo de disputa de sentido. Então é progressista até ambivalente. Certo limite. Exato. Eu estudei no meu doutorado a construção das vilãs e uma coisa muito interessante que eu observei lá, que é assim, quando a gente faz uma longa pesquisa que tem um monte de dados e alguns dados são bem interessantes. Um deles é o seguinte, quando eu estudei as vilãs, a imensa maior parte dessas vilãs, o calcanhar de Aquiles delas são os filhos, né? É a maternidade. Menos para aquelas vilãs cujo o trabalho é muito importante. Então, por exemplo, uma das vilãs que eu analisei, que ela não era muito interessada dos filhos, era justamente a que tinha maior preocupação com o trabalho, que era Odete Roitman. Então, o que a gente consegue ver? Que nesse estereótipo, ou você se importa com o trabalho, ou você se importa com os filhos, né? Então, é insidioso esse movimento, essa criação de valor, mas eu acho que é isso mesmo. É uma negociação que está ali permanente entre todos os atores sociais que estão envolvidos naquela construção de sentido. Perfeito. Doutoras, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, todos os esclarecimentos. É um tema delicioso que a gente se identifica e conforme a gente vai conversando, a gente não quer mais parar, porque de fato dá para falar de absolutamente tudo, né? Sim. Qualquer assunto, porque as telenovelas, justamente elas abordam absolutamente tudo, né? Eu agradeço muito as considerações de vocês. Obrigada. E para você que nos assiste de casa e quiser rever esse, claro, e outros programas, é só acessar o nosso YouTube, nossa página, a página da TV Alesp no YouTube, que você vai encontrar este programa e muitos outros. Muito obrigada pela sua audiência e até breve. Vale a pena. Muito bom com a situação.